A paz do Senhor, meus irmãos, dando início a mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical, e lembrando que este canal tem a preocupação de trazer conteúdos complementares ao nosso estudo dominical. São chamados subsídios que vêm a complementar todo o nosso estudo. Nós estamos estudando nesse trimestre uma edição especial que tem um título, Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, e o seu subtítulo, A Reconstrução de Jerusalém e o Avivamento Espiritual, como exemplo para os nossos dias. Eu quero também chamar a sua atenção que já saiu a nova publicação da editora CPAD no 4º trimestre. Os irmãos já vão se preparando, vão organizando todo o seu material. Nós vamos falar sobre o livro de Jó. Teremos um trimestre bíblico que tem o seu tema, a fragilidade humana e a soberania divina, e o subtítulo, o sofrimento e a restauração de Jó. Então, se preparem para esse trimestre também, que será uma bênção em nossas vidas. Irmãos, lição de número 9, título, Como vencer as oposições à obra de Deus. 3 tópicos serão apresentados. Qual a procedência desses ataques? Tópico 1. Tópico 2. O inimigo procura atingir a nossa fé. Tópico 3. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Irmãos, o título da lição, Como vencer as oposições da obra de Deus, eu quero destacar a palavra oposição, que quer dizer, oposição é o ato ou efeito de se opor ou se colocar contra algo ou alguém. A leitura bíblica em classe, se você não tem a revista da Escola Dominical, todo o nosso estudo será baseado nesses versículos, e hoje nós temos 3 referências. Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 8 até o versículo 20, 1 João, capítulo 4 e o versículo 4, e também 1 João, capítulo 5 e versículo 5. O texto áureo diz assim na nossa lição: Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. É Romanos, capítulo 8, versículo 37. Eu quero destacar a palavra mais do que vencedores. Está aí a forma grega. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que nós somos super vencedores em nós mesmos, pelos nossos esforços, mas vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Também destaco a palavra amou. A palavra amou aqui é agapao, que quer dizer considerar com forte afeição, boa vontade. Então, está aí o nosso texto áureo que possa acrescentar essa bênção de Deus em nossas vidas. A verdade prática diz assim: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Irmãos, só para nós reiterarmos, na lição de número 7, nós já tínhamos visto e observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Quando os judeus ali, com seu governador Zorobabel, tiveram resistência daqueles inimigos terríveis, agora passam-se mais ou menos 80, 90 anos. E ainda a investida do maligno é terrível. Agora, nessa lição, nós vamos nos preocupar em observar com mais detalhes as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra para a glória do nome do Senhor. Como se não bastasse, irmãos, nós já vimos na aula passada também os problemas internos. Se você não assistiu, está aqui, o card vai aparecer aqui agora, assista a lição de número 8. Então, Neemias, ele teve que tratar de problemas internos e agora os problemas internos. Neemias ainda teve a incumbência de incutir ânimo no povo, levando a trabalhar empenhadamente em prol da obra de Deus. Irmãos, eu quero destacar aqui a liderança de Neemias, a habilidade que ele tinha para liderar, e é uma liderança que sempre se preocupava de honrar a Deus. Irmãos, quando Neemias ele está liderando sobre agora esse ataque externo dos samaritanos, e é muito conhecida essa passagem, nós vamos ver que Neemias ele trabalhou na sua liderança sobre 4 égides, ou seja, sobre 4 princípios de liderança. O primeiro princípio que Neemias tem é a oração. Segundo princípio, vigilância. Terceiro princípio, encorajamento. E 4º princípio, as armas. E essas armas não são carnais. Nós vamos mais para frente nos aprofundar sobre este assunto. Tópico 1. Qual a procedência desses ataques, irmãos?
Às vezes tem ataques que parecem surreais, não é verdade? Na nossa vida, na nossa caminhada espiritual. Mas qual é a procedência? Irmãos, o ponto 1 vai dizer o seguinte: a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Vejam essa referência. Ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, observe o primeiro princípio que eu quero destacar. O ataque que Neemias está sofrendo, as investidas dos inimigos, parece que Sanbalate ele quer ser governador de toda aquelas terras além do rio, mas nós vamos descobrir biblicamente que os ataques ferozes não são contra os seres humanos, não é contra carne e sangue. Mas está aí essa referência belíssima que nos deixa entender e aprofundar o nosso conhecimento numa verdadeira batalha espiritual que eles estavam enfrentando. E o diabo vai usar, claro, os seus agentes aqui nesta terra. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Nós vamos ver nesta aula. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz qual é, irmãos? É a nossa fé. Veja este versículo, que foi base do nosso texto áureo, da nossa leitura bíblica em classe. Versículo de 1 João, capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, o primeiro princípio para enfrentarmos os ataques do maligno é ter fé. É crer em Cristo Jesus. Nesta luta, as armas devem ser espirituais. Vejam mais uma vez este versículo, que se encaixa muito bem. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Irmãos, Paulo se refere à roupa usada pelo soldado. Ele combina a profecia de Isaías sobre a armadura de Deus. Então, lá em Efésios, Paulo vai falar sobre a armadura de Deus, que quando nós estamos numa verdadeira batalha espiritual, nós temos que nos equipar. Tá aqui mais uma vez um card que vai aparecer agora para os irmãos assistirem uma aula falando somente sobre a batalha espiritual. Assistam. Vejam essa referência de Isaías capítulo 17. Porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo de salvação na sua cabeça, e tomou as vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Então o próprio Deus ele tem sua armadura toda especial para as batalhas que são enfrentadas. Então nós também temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, não somente só de uma parte, mas estar revestido de toda a armadura. Tópico 2. O inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Agora nós vamos entrar nos ataques dos samaritanos que vieram combater aquela construção do muro. E nós já sabemos, irmãos, que a preocupação de Sanbalate, de Tobias, de todos aqueles vizinhos inimigos de Israel, qual era a preocupação para não permitir que Jerusalém fosse reconstruída? A chegada do Messias. Então, esse era o objetivo, de atrapalhar a chegada do Redentor de toda a humanidade. O primeiro ataque que eles fazem para minar, para atrapalhar aquela obra, é o ataque da arma do desprezo. Um verdadeiro sarcasmo desencorajador. Ele diz assim, que fazem estes fracos judeus? Terminarão o muro num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então, quando eles estão dizendo isso, irmãos, os judeus, quando eles veem os judeus se empenhando num trabalho braçal, num trabalho mais pesado, os judeus tinham por profissão, vejam só, emprego de ourives. O que são os ourives? Fabricante, vendedor de artefato de ouro e prata, e perfumista, e não trabalho braçal. Então, quando eles veem os judeus trabalhando num serviço pesado, eles começam a debochar, começam a desprezar. Qual foi a resposta do líder? Aí entra a liderança de Neemias. Vejam, a resposta que ele deu, o confronto, não foi responder na mesma altura aquele ultraje, mas a sua resposta foi a oração.
Neemias, e interessante, ele não está orando por vingança. Depois veja a referência da oração de Neemias. Parece que ele está buscando vingança. Não, mas ele pede para que Deus entre com a sua justiça e execute a sua justiça santa. O muro, até então, na construção, chegou até a metade. E nós já descobrimos que o muro, depois deixa aqui nos seus comentários, quantos dias demorou para o muro ser construído? Foi rápido, foi um verdadeiro milagre. Por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Veja o versículo 6. Na afirmação ao final do versículo 6, o coração se inclinava a trabalhar. Esse teólogo, Adam Clarke, observa que o texto original em hebraico pode ser traduzido melhor da seguinte forma: o povo tinha coração para trabalhar, ou o coração do povo se inclinava para o trabalho. Os seus corações, afirma, estavam envolvidos naquilo, e quando o coração se envolve, a obra de Deus caminha bem. Em um capítulo intitulado Superando o Inimigo, agora um outro teólogo, Alan Hedder, o que mais me impressiona em Neemias, mais do que qualquer outra coisa, é o fato de que ele era um sujeito prático. Irmãos, ele não era uma dessas pessoas que algumas vezes dizem que são tão religiosas que não têm qualquer utilidade terrena. Ele mantinha os seus pés no chão, ele sabia como organizar e atuar, mas ele decidiu que enquanto orava e trabalhava, deveria haver um sentinela que vigiasse de dia e de noite, e que cada seção do muro deveria ser guardada pela vigília de um homem atento ao inesperado ataque do inimigo. Então vejam, ele está orando, mas ele também está vigiando. Orai e vigiai. Então veja a preocupação, irmãos. O aprendizado com a liderança de Neemias é enorme. Nós temos que prestar atenção, já disse isso no vídeo anterior, de se você exerce algum cargo de liderança na igreja, se é departamento, se é a igreja, enfim, o aprendizado riquíssimo que extraímos da liderança de Neemias contribui muito para o sucesso ministerial, contribui muito para o sucesso desta obra, e nós sabemos muito bem que esta obra pertence a Deus. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Está aí as referências. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: olha o desdém, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, vai derrubar esse muro aí facilmente, o seu muro de pedra. Então isso para minar a fé daqueles construtores. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Então é outra tática do inimigo. Diz assim um versículo: vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Olha, essa obra é muito grande. Vocês são pequenos, vocês nem são destros em trabalhos pesados, e a obra é gigante. Então, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Ainda, o inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras, irmãos. Veja esta referência também. Os samaritanos espalharam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Isso era uma afronta para o rei da Pérsia, e para qualquer outro rei, para qualquer outro governante. Tudo isto para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Neemias respondeu: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, a inventas. O inimigo, outra tática, ele usa como arma astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias. Porém, tentavam fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Aí entra a célebre frase de Neemias, que eu acredito que a maioria dos cristãos conhece de cor e salteado, quando Neemias diz assim: estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Está aí a referência, Neemias 6:3. O inimigo ainda, a última, usa como arma as ameaças. Tal investida, irmãos, dificilmente poderia ser chamada oficial, porque Neemias não estava construindo o muro de forma clandestina. Ele era copeiro do rei.
Ele tinha um cargo importante ali com o rei da Pérsia. Então, quando Sanbalate, Tobias, os inimigos, ajuntam um exército, eles não poderiam passar por cima da ordem do rei persa. É provável que as negociações tivessem sido feitas em segredo e que o plano fosse o de fazer uma grande exibição de poderio militar sem, na realidade, desfechar um ataque direto. Então, estavam ameaçando amontoar um grande exército para cercar Israel, mas eles sabiam que eles não poderiam atacar. Mas isso era só para amedrontar a fé daqueles construtores. Eles trabalhavam com uma arma e em uma das mãos uma colher de pedreiro. Na outra, vejam só, irmãos, a tática de Neemias. Eu não vou atacar vocês, mas se eu vim aqui ser ultrajado, ser perseguido, aí é legítima defesa. Então, com numa mão uma pá, uma colher de pedreiro e numa outra uma lança, uma espada. Assim também é a postura da igreja. Irmãos, são impressionantes as elaboradas defesas militares que Neemias planejou, apesar do fato de que os seus recursos eram poucos. Olha, vejam só, Neemias colocou guardas armados de trás do muro, onde não pudessem ser vistos nas partes baixas e mais vulneráveis, para que eles pudessem neutralizar o inimigo rapidamente caso esses tentassem escalar o muro. Outros guardas armados foram colocados sobre o muro, nos lugares altos, para que pudessem atrapalhar o inimigo atirando pedras e dardos. Também houve o cuidado, vejam só, irmãos, o cuidado de colocar juntos os grupos das famílias, que por sua relação mútua poderiam se coordenar melhor e ter um maior desejo de mútua proteção. Irmãos, os laços familiares, vejam que estratégia. Neemias deixa as famílias unidas. No desafio, com o comando geral, lançou as suas tropas estrategicamente posicionadas em grupos familiares. Veja este versículo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então Neemias aflora aquele sentimento familiar para que se combatesse não só pela nação, mas pelas suas próprias famílias. Irmãos, outra estratégia belíssima. Neemias contrata um trombeteiro. Deixa a trombeta à parte. Deixa o sentinela com a trombeta. Foi empregado por Neemias para tocar um alarme se o inimigo se aproximasse e para dar a todos a oportunidade de correr para o lugar onde houvesse o ataque. Neemias nos conta que nem ele, nem seus moços removiam as suas roupas. Eles dormiam com a própria túnica de trabalho. Não dava tempo para tirar a farda. Quem é militar sabe muito bem disso, exceto para alguma situação de necessidade, noite e dia, para que eles pudessem estar prontos para correr em defesa da cidade quando houvesse qualquer emergência. Último tópico. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você está na direção do eterno Deus, se você tem certeza de que está servindo o Deus Todo-Poderoso de forma correta, irmãos, a certeza da vitória é garantida. Veja o versículo 19. Grande e extensa é a obra, é Neemias dizendo, e nós estamos no muro, muito separados longe um dos outros. Na aula já mostrei o card sobre a batalha espiritual. Irmãos, nós temos que nos empenhar, nós temos que utilizar o escudo da fé. Interessante que a palavra escudo no grego é porta. Então, o formato do escudo, está aparecendo aqui uma figura, tem um formato retangular. E este formato do escudo é todo especial. Quando a batalha é individual, se utiliza um escudo redondo. Mas quando a batalha é por equipe, é em conjunto, o escudo retangular serve para me proteger e proteger também o meu companheiro. Vejam só que ilustração belíssima. Vejam que aplicação para as nossas vidas espirituais. É persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Irmãos, Daniel orou 21 dias. Tem muita campanha de oração. A campanha de Daniel, aí faz uma campanha de 21 dias. Irmãos, isso aí é invencionice humana. Se Daniel demorasse a campanha, a bênção de Daniel chegar em 6 meses, 1 ano, ele continuaria orando. Ele só parou de orar com 21 dias porque a bênção chegou. Então vejam, hoje muitas pessoas distorcem a palavra de Deus, dizendo que Daniel fez a campanha de 21 dias, erroneamente. E
Então ele soube que a resposta demorara porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Irmãos, estou encerrando por aqui. Que os irmãos tenham uma ótima semana, um ótimo estudo dominical. E lembrando que a escola dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Que Deus em Cristo nos abençoe.